João capítulo 14, versículos 1 a 14. O caminho, a verdade e a vida. Certos textos da palavra de Deus são tão claros, são tão diretos, são tão, digamos assim, evidentes que, sinceramente, a gente não precisa, talvez, elaborar tanto para a gente trazer ou chegar até a mensagem central do texto, não é? Mas todo o texto da palavra merece reflexão, merece um aprofundamento, para a gente ter um entendimento mais amadurecido, algo que enxergue, como diz um biblista, né? Enxergue por detrás das palavras, né? Carlos Mestre, por detrás das palavras, existe um sentido que enriquece aquilo que nós lemos. O fato é que, neste momento que Jesus conversa com seus discípulos, ele está se preparando para ser entregue às autoridades. Ele já teve o momento da última ceia, ele já teve o lava-pés, e ele está, então, procurando deixar muito claro para os discípulos que o rumo que as coisas, os acontecimentos vão tomar não era aquele que eles tinham imaginado no começo. Jesus chegando a Jerusalém e, de repente, assumindo o poder, assumindo o reino de Israel, enfim, não é? Levando uma grande sublevação, um grande movimento revolucionário de redenção do reino de Israel. As coisas iam tomar um rumo muito diferente daquilo que eles imaginavam. E esses homens, então, que estavam com ele, esse conjunto de discípulos, estava com o coração angustiado. Por isso, então, ele começa justamente se referindo a essa condição, né? Não se turbe o vosso coração, na versão clássica de João Ferreira de Almeida, né? Ou seja, que o coração de vocês não fique angustiado dentro das possibilidades e limites que você pode falar isso para uma pessoa que está nessa situação, não é? Mas ele quer trazer uma palavra tranquilizadora para os seus discípulos. Então, não fiquem angustiados. Vocês creem em Deus? Creiam também em mim. E aqui Jesus afirma nesse texto, de uma maneira bem clara, bem explícita, a sua identidade com o Pai. A sua identidade divina. A sua personalidade divina. É nesse texto que tudo aquilo que nós cremos como doutrina, como, digamos assim, formulação teórica da pessoa de Cristo, aqui ela se realiza, aqui ela se manifesta de uma forma muito explícita, não é? Então, ele diz, na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu já seria dito, vou preparar um lugar para vocês. O fundamental da vida eterna é o seguinte, é viver com Jesus. Viver na companhia de Jesus Cristo. Se você pretende alcançar a vida eterna, fique sabendo que será na companhia de Jesus Cristo. Se a companhia de Jesus Cristo é agradável para você, ótimo. Se não for, então a gente precisa rever os conceitos, não é? Quando faleceu recentemente o Ozzy Osbourne, circulou na internet, o pessoal faz aquelas coisas assim humorísticas, né? E o Ozzy Osbourne era um personagem assim muito se prestava muito a esse tipo, né,
leitura, né, muito exótico, né? Resolveram retratar o Ozzy Osbourne, então, chegando no céu. Chegando no céu. Ao lado de Jesus Cristo, ele cabeludão, assim, com aqueles óculos redondos e tal. Jesus Cristo cabeludo também, com a túnica branca, do lado dele, recebendo. E ao fundo, assim, um coro de anjos, né? Provavelmente cantando, né? Uma melodia assim. A gente imagina uma melodia celestial seja o quê? Bach, Vivaldi, né? Coisa bem tranquila, né? Palestrina, Salieri, ou uma coisa desse período clássico da música, né? Nada muito assim agitado, né? E a gente sabe que o som de Ozzy Osbourne era uma coisa bem mais pesada, né? E Ozzy Osbourne com uma camiseta preta, uma aparência assim, meio contrariada e escrita em inglês, assim, mais ou menos, para traduzir, dizer, o que eu estou fazendo aqui? O que eu vim fazer nessa quebrada? Olhando assim e tal, totalmente inadaptado àquele ambiente celestial, aquela coisa assim. Bom, a gente não conhece da vida espiritual, nem confessional, nem religiosa do Ozzy Osbourne para formular para onde ele acabou indo, onde ele está agora, não é? Ou se ele está se sentindo bem onde ele se encontra, mas o fato é que, independente de gostos musicais ou de qualquer outra consideração estética, assim, o importante é a gente saber que na eternidade nós vamos estar com Jesus. E é isso que ele promete, né? Porque ele diz assim, para que onde eu estou, vocês estejam também. Isso é fundamental. É a promessa, é o compromisso dele. Nos levar para o mesmo lugar onde ele está. Ele é a nossa companhia pela eternidade. A partir de agora, não só depois da morte, não. A partir de hoje. Quando ele diz também, né? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação das eras, dos séculos, né? E depois também. Certo? Então esse é o verdadeiro sentido da vida eterna, estarmos com Jesus. E ele então fala, né? Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. O Tomé, que era sempre aquele discípulo que queria ver a coisa concreta, queria ver as coisas preto no branco, né? Não que ele fosse uma pessoa cética, mas é daquelas pessoas que não se contentam em ter noções vagas da realidade. Ele quer saber realmente como as coisas são. Então ele pergunta, né? Não sabemos para onde o senhor vai, como podemos saber o caminho? E é nessa hora, então, que Jesus fala aquele versículo que a maioria dos crentes deve saber de cor, João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É muito importante, muito interessante, para nós entendermos o que Jesus está dizendo aqui, nós entendemos o conceito de caminho. Conceito de caminho. Porque é uma figura que aparece não só aqui nesse texto, mas ao longo da palavra de Deus, Deus se manifesta enquanto caminho. Vocês querem um exemplo? Quando o povo de Deus escapa da escravidão do Egito, atravessa, segundo o relato do livro do Êxodo, atravessa um trecho do Mar Vermelho e se aloja no deserto do Sinai, não é? Eles precisavam de uma orientação, eles precisavam saber para onde eles iriam.
não é? Então, como é que Deus resolve esse problema? Deus se manifesta como caminho. Ele disse, olha, olhem para o céu. Vão ver uma coluna de nuvem aqui durante o dia e uma coluna brilhante de fogo durante a noite. E vocês vão seguir nessa direção que eu vou apontar para vocês. E foi assim, então, seguindo nessa direção que o povo de Deus, depois de muitos anos, acabou chegando no seu destino na Terra Prometida. Então, Deus revela, Deus mostra, Deus se manifesta como caminho, lá no Antigo Testamento. Deus é um caminho. Da mesma forma, nós temos também, no Novo Testamento, quando o apóstolo Paulo fala dos dons do Espírito, fala das maneiras pelas quais o Espírito se manifesta no meio da comunidade, no meio da igreja, lá em 1 Coríntios 12, e lá no final, ele então começa a falar de um dom que é o maior de todos, que é o dom do amor. E ele começa essa descrição dizendo o seguinte: agora eu quero falar com vocês de um caminho sobremodo excelente. Um caminho. O amor é um caminho. Deus é um caminho. E Jesus se apresenta aqui também como um caminho. Essa noção ela é muito importante, né, para a gente entender, porque não é simplesmente um conceito, não é simplesmente uma entidade, alguma coisa assim. É algo que nos leva a caminhar, é algo que nos move. Um caminho só faz sentido se a gente começar, então, a caminhar. E aí a gente tem aquele poeta espanhol, né? Caminante não é caminho, se hace camino a caminar, Antônio Machado. Não é? Então, o caminho existe quando a gente caminha, quando a gente segue, quando a gente avança. Não é? Então, é esse conceito que Jesus apresenta aqui. Né? E é um caminho que tem duas características. Ele é verdade e ele é vida. Um caminho vivo e verdadeiro. Esse é o sentido de caminho, verdade e vida. Não é que Jesus seja três coisas diferentes. Jesus é caminho, Jesus é verdade, Jesus é vida. Não. Jesus é o caminho que é também verdade e vida. Tudo numa coisa só. Então, não se trata simplesmente, né, da gente ter a religião correta. Não se trata simplesmente da gente seguir um conjunto de doutrinas, como nós apresentamos aqui mais cedo na Escola Bíblica Dominical, né, um conjunto de doutrinas todo elaborado, todo coerente, todo estruturado, né, que se nós então dominarmos esse conhecimento, se nós tivermos esse conjunto de normas internalizado na nossa cabeça, então nós estamos na presença de Jesus, nós estamos na presença de Deus, nós estamos corretos. Não. Jesus não se apresenta como esse conjunto de crenças, ele se apresenta como caminho, como a forma pela qual a gente age no nosso caminhar no mundo. Para mim, pelo menos, soa dessa forma. Não é? Não é simplesmente você estar sentado na cadeira certa, no lugar certo. Você está caminhando e seguindo um rumo. Sim, esse rumo certo. Né?
Isso não é uma postura dogmática. Nós respeitamos os outros caminhos, as outras religiões, aquilo que as pessoas acreditam, não é? Mas é fundamental a gente compreender que, se nós queremos passar a eternidade com Jesus, nós precisamos estar ao lado dele. É isso que nós queremos? Então, é necessário caminhar com Jesus. É necessário buscar a sua companhia, não é? Nós tivemos aquela experiência, né? Também logo após a ressurreição de Jesus, aquelas pessoas, aquele casal que a gente defende que seja um casal, aqueles dois discípulos que iam voltando para casa lá em Emaús, né? O tempo todo eles estavam caminhando com Jesus, mesmo sem perceber. Mas Jesus estava no mesmo caminho que eles, não é? Então, quando eles chegaram na sua casa, aí sim, eles perceberam, não é Jesus mesmo. É Jesus mesmo. Por quê? Porque esse caminho todo, o tempo todo ouvindo a palavra, ouvindo a palavra, ouvindo a palavra, ele desembocou em comunhão. O nosso caminho é assim também. O nosso caminho, ele é cercado, ele é orientado pela palavra, mas ele desemboca em comunhão, igual o caminho dos discípulos de Emaús. Então, nesse sentido, Jesus se apresenta para nós como caminho. O interessante é que Filipe, por exemplo, pede a Jesus: mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Mostra-nos o Pai. Provavelmente, Filipe devia ter na cabeça dele, na ideia dele, o quê? Algum tipo de manifestação como que Moisés teve lá no Sinai. Não é? Moisés queria ver a face de Javé. E aí ele disse: não, olha, se esconde que você não vai sobreviver se você me olhar cara a cara, não. Fica aí e tal, eu vou dar uma volta aqui no morro, vai perceber a minha presença, mas você não vai conseguir me ver. Então, ele teve essa manifestação apoteótica assim da presença de Javé. Elias também queria ouvir a voz de Deus lá no Monte Horebe, e ele presenciou, sim, várias manifestações da natureza, raios, trovões, tempestades. E depois disso tudo, uma brisa suave. E aí ele percebeu que Deus estava na brisa suave que ele ouviu. Não estava nas grandes manifestações apoteóticas que ele presenciou. Não é? Então Filipe provavelmente queria que Jesus mostrasse para ele alguma coisa assim, luminosa, explosiva. Jesus disse: não, você olha para mim, eu manifesto como ser humano, conversando aqui com vocês o tempo todo, você está vendo o Pai. Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, faz as suas obras. Então, nós, no mundo religioso, na nossa vivência religiosa, muitas vezes a gente vive atrás, né, de grandes espetáculos, de coisas pirotécnicas e tal, para sentir a presença de Deus diante de nós. E muitas vezes Deus não segue esse roteiro. E por meio de Jesus ele adotou essa manifestação. A manifestação a partir da palavra, não é?
nós temos até hoje em nós o registro daquilo que Moisés, os profetas, os sábios, os discípulos, os apóstolos registraram. Ali é o registro da presença de Deus entre nós. Não é? Então, a verdadeira presença de Deus se manifestou por meio do seu Filho no dia a dia, nas coisas que ele disse e realizou, coisas até corriqueiras, mas que estão disponíveis para nós hoje. Finalmente, Jesus faz uma promessa. E ele diz que quem crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Muitas pessoas ficam tentando assim imaginar que obras maiores são essas, né? Porque que obra maior haveria do que de ressuscitar dos mortos no terceiro dia, né? Então, acho que isso é difícil de você superar. Mas vamos considerar que Jesus, ele no seu ministério, ele atuou dentro de um universo muito limitado, uma província remota do Império Romano, que não era nem das mais ricas, nem das mais importantes, não é? Na periferia do mundo, conversando com talvez uma centena de pessoas de uma região muito pobre dessa província, que era a Galileia, não é? Então, o alcance da pregação de Jesus ali foi uma coisa bastante limitada, se você for observar. Mas, a partir do momento, né, a partir da sua ressurreição e a partir do sopro do Espírito Santo sobre essa comunidade, então, essa obra, essa manifestação se multiplicou e alcançou o mundo, alcançou todo mundo conhecido. Então isso se realiza também no nosso meio, quando agimos neste mundo em seu nome. Nós temos uma procuração nos transferindo poderes para fazer, sim, grandes coisas, né? Não, mas não qualquer coisa, porque sempre que Jesus fala em meu nome, é importante nós lembrarmos que quer dizer o seguinte, é como se eu estivesse ali fazendo. Né? Eu, como servidor público, eu sempre gosto de lembrar. Né? Todo servidor ele tem poderes para agir de determinada forma, para realizar, tomar certas medidas. Né? Mas ele não age simplesmente pela sua cabeça, pela sua vontade, né? Ele tem que prestar contas daquilo que ele faz. Então, da mesma forma, se nós cremos que estamos fazendo alguma coisa em nome de Jesus, é muito importante termos consciência de que, se Jesus estivesse no meu lugar, ele estaria fazendo isso que eu estou fazendo? É isso que, ao mesmo tempo, nos limita, mas ao mesmo tempo nos dá um poder enorme, porque estamos autorizados a fazer tudo aquilo que Jesus quer fazer nesse mundo. E isso, então, é muito além da nossa imaginação, é muito além dos nossos limites. Não é? Então, vamos lembrar disso, né, que nós estamos em um caminho, né? Do sul ao norte estamos no caminho, celebrando a vida, partilhando o pão, né? E que Jesus quer nos chamar para passar a eternidade ao seu lado, começando a partir de hoje, a partir de agora, a partir dos nossos caminhos, das nossas vidas. Amém?